Irmãos, vamos fazer a leitura aqui na carta aos Efésios, no capítulo 1, versos 19 a 23. Efésios, capítulo 1, versos 19 a 23. Vamos dar a leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oro para que vocês comecem a compreender como é incrivelmente grande o seu poder para conosco, os que creem nele. Foi esse mesmo grandioso poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos e o fez sentar-se no lugar de honra no céu, à mão direita de Deus, muitíssimo acima de qualquer governo celestial, autoridade, força e domínio. Sim, sua honra é muito mais gloriosa do que a de qualquer outro ser, seja neste mundo, seja no mundo futuro. E Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, e o fez cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, repleto dele mesmo, que é o autor e doador de todas as coisas em toda parte. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pai eterno, te agradecemos nesse momento, Senhor, em primeiro lugar, pela salvação das nossas almas, que custou o teu precioso sangue na cruz do Calvário. Te agradecemos também, ó Deus, porque tu és o Criador de todas as coisas e somente a ti servimos. Te damos graça pela tua infinita misericórdia e graça que nos escolheu desde a fundação dos séculos. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que tu nos tem dado agora, também essa manhã, de estarmos aqui para meditarmos na tua palavra. Pedimos, Senhor Deus, que por meio do teu Espírito Santo, tu venha abrir o nosso entendimento, também de palavra, não abrir e fechar as nossas bocas, e fala conosco, Senhor. Fala conosco para que possamos nos alimentar da tua palavra, e que mais do que realmente ouvir a tua palavra, possamos entendê-la, meu Senhor Jesus. Então, revela a tua palavra a cada um de nós, que possamos guardá-la em nossos corações e que possamos colocar em prática em nossas vidas. Tenha misericórdia de cada um de nós, também daqueles que não estão conosco. Tu sabe o motivo de cada um. Peço que tu venha falar aos corações dos teus servos. Desperta daqueles que, por acaso, estão, meu Senhor Jesus, dormindo. Desperta-os, meu Deus. Aqueles que estão fracos, fortaleça. Levanta os que estão caídos, Senhor Jesus. Tenha misericórdia de cada um, meu Senhor, dos membros, meu Senhor, da tua igreja. Também os que estão, meu Senhor Jesus, enfermos, cura-os de toda e qualquer enfermidade. Cura, Senhor, coloca as tuas mãos, repreenda a enfermidade de saúde, para que os teus servos possam estar conosco, louvando e bendizendo o teu nome. Os que estão viajando também, guarda cada um, Senhor Jesus, que estão trabalhando, sei com cada um dos teus servos, acampa teu anjo ao redor de cada um deles. É que nós te pedimos e já te agradecemos de hoje para todos sempre. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, agradecemos a Deus, né, por mais essa manhã. Estamos aqui reunidos em seu nome, né, para meditarmos na palavra do Senhor. Estamos aqui vamos ser a minha tela aqui, eu só vendo o pastor, a irmã Raquel, a irmã Sofia e a irmã Denete, é isso mesmo? Eu tenho mais, é isso mesmo, né? Então, hoje estamos com poucos irmãos aí, mas tem o irmão Mica também. Tem uma Mica tá aí também. Amém. Então é isso. Que Deus abençoe, né, cada um dos irmãos e o Senhor nos dê graça. E como sempre, né, a palavra sempre é franqueada para que os irmãos possam, né, todos nós possamos participar para termos um aprendizado de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós, né? Conhece os nossos corações, conhece a nossa comunidade, né, digamos assim, a nossa igreja local, né, que é, vamos dizer assim, parcialmente, né, esse corpo de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo, claro que quando fala isso, está falando no sentido geral, né, toda a igreja, né, militante é o corpo de Cristo, né, e aqueles que já se foram também, né, todos fazem parte do corpo de Cristo. Agora, nós aqui no nosso setor, né, na nossa comunidade específica, também somos o corpo de Cristo, né, e o Senhor conhece todas essas igrejas, todas essas congregações, né, todos esses grupos que se reúnem,
O Senhor conhece e sabe a necessidade de cada um. Por isso que nós entendemos que a palavra do Senhor sempre chega em boa hora, né? Sempre. A sua própria palavra diz que a sua palavra não voltaria vazia para ele, né? Então, que realmente nós possamos estar com nossos corações e mentes abertos para que possamos sempre aproveitar a palavra do Senhor, né? Não existe maneira de não aproveitarmos, né? Se é a palavra do Senhor, sempre iremos aproveitá-la, né? Ela deve sempre achar guarida em nossos corações. Bem, então aqui, vamos retomar aqui. Hoje o plano é realmente nós terminarmos o capítulo 1 de Efésios, né? Se nós terminarmos um pouco antes do tempo, não tem problema também. Eu prefiro começar o 2 realmente no domingo que vem. Mas estamos indo em paz, com tranquilidade, não tem correria, né? Então vamos lá, o 21, eu só vou ler o 19 só para dar uma noção de contexto, né? Mas nós vamos então parar no 21. Começar com o 19, então fala assim: oro para que vocês comecem a compreender como é incrivelmente grande o seu poder para conosco, os que creem nele. Foi esse mesmo grandioso poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos e o fez sentar-se no lugar de honra no céu, à mão direita de Deus, muitíssimo acima de qualquer governo celestial, autoridade, força e domínio. Sim, sua honra é muito mais gloriosa do que a de qualquer outro ser, seja neste mundo, seja no mundo futuro, né? Então, está falando do nosso Deus, né, encarnado em Jesus Cristo, seu Filho. E realmente, né, os cristãos, principalmente o cristão evangélico, fala muito de Jesus Cristo, e às vezes somos até, né, criticados por isso, né, por outros cristãos também, talvez de algum outro segmento, né, que dizem, mas por que vocês falam tanto em Cristo, né? Nós falamos em Cristo porque realmente aqui na Nova Aliança, no Novo Testamento, né, é isso mesmo, é para falar em Cristo, né? Assim como no Antigo Testamento, né, apesar de já ter, né, o apontamento para que o Messias viria, a gente vê que se fala muito mais em Deus, Jeová e tudo mais, né? Então, natural. E agora no Novo Testamento, após, né, porque se o Antigo Testamento era um espelho, a realidade se torna a partir de Cristo. Então, nós falamos da realidade, né, de Cristo, mas em hipótese alguma nós estamos negando Deus, porque Jesus Cristo é o próprio Deus, né? Foi assim que ele disse, né, que quem vê a mim vê ao Pai, porque, né, os próprios líderes ali da época religiosos questionavam isso, né, muitas vezes. E então ele falou, não, quem vê a mim vê ao Pai. Então, nós não fazemos nenhuma acepção, ao contrário, né? Nós cremos na Trindade, muito embora não esteja escrito com essas palavras na Bíblia. Esse é um outro ponto, né, que alguns dizem, né, que não, alguns cristãos evangélicos falam da Trindade, mas não está escrita a palavra Trindade, realmente não está. No lugar nenhum está escrito Trindade. Só que é só ler, né, toda a leitura que nós fazemos, aliás, o próprio batismo, né, que o Senhor Jesus Cristo que ensinou, né, que é para batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, né? É uma maneira que ele está dizendo, né? Somos três em um. Não está aqui colocando importância mais em um mais do que em outro, né? Muito embora entendemos também que cada um tem o seu papel específico, mas é a unidade. E a materialização de Deus, né, foi por meio de Jesus Cristo. É por isso que nós falamos de Jesus. E Paulo, claro, né, em todas as suas cartas, ressalta o nome de Jesus Cristo e o poderio de Jesus Cristo, dizendo que todas as coisas foram feitas, né, por ele, para ele e nele, e tudo se resume nele, e é isso mesmo. E nós falamos de Jesus Cristo. Por quê? Porque todo o poder, essa questão, né? Todo o poder lhe foi dado por Deus Pai. Todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Então, é por isso que nós falamos naquele que tem todo o poder. Não poderia ser diferente, né? Vamos falar em quem? Né? Vamos falar na mãe de Jesus? Foi uma santa mulher? Com certeza foi, né? Foi agraciada por Deus para trazer ao mundo o seu filho. Porém, o próprio Jesus Cristo, né, jamais idolatrou a sua mãe. E, né, e ensinou que minha mãe e meu pai são aqueles que fazem a minha vontade. Isso que ele quis dizer, né? Ou seja, ele não está aqui colocando a mãe dele em um pé diferente, mas sim em pé de igualdade com todos aqueles, né,
que reconhece a Jesus Cristo como Salvador. Ele não faz acepção de pessoas, e nós também não devemos fazer, e realmente não há um outro nome, não há um outro, não há, né, que seja dado aqui, né, na terra ou no céu, né, ao qual nós devamos nos submeter, né, temos como Senhor das nossas vidas, a não ser no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, é isso que Paulo começa falando aos Efésios, né, que, como nós falamos, esse livro não foi escrito a uma pessoa específica e nem a um grupo de pessoas específicas, mas assim a igreja como um todo, né? E ele fala muito vai falar do corpo de Cristo. Essa é a analogia que ele vai fazer. Ele vai ressaltar isso. O que é o corpo? E ele faz essa semelhança com o nosso corpo, né? O nosso corpo que tem vários membros, cada membro tem uma função, mas todos convergem para o bem do próprio corpo. E o cabeça desse corpo, né, é Cristo. Então, nós não devemos esquecer disso, né? E vamos ler aqui também depois, vamos ver que o Senhor Jesus Cristo também, por meio do Espírito Santo, ele capacita até de forma diferente, né? Cada um de nós. E aí são planos do Senhor, ele nos conhece, sabe o grau de cada um, né? A fé de cada um, e capacita. Os dons espirituais são dados assim, né? E os dons ministeriais também, tanto os espirituais como os ministeriais. São dados sempre de acordo com a fé. E sempre o Senhor Jesus Cristo olhando para essa comunidade que nós vivemos, né? Para esse conjunto, para esse corpo aqui local, vamos falar assim, o corpo aqui no Porto Grande, né? O Senhor Jesus Cristo conhece. E o que precisa a igreja, né? Se nós buscarmos ao Senhor, ele vai dar exatamente o que nós precisamos. Todos esses bens que o Senhor nos dá objetivando o bem do corpo, não é isso? Quando se fala lá dos dons, a gente sempre reprisa, né? E frisa isso. O único dom que não tem, né, o condom de edificar toda a igreja, toda a comunidade, é o dom de línguas, quando falado sozinho, sem interpretação. Por quê? Se ele tiver interpretação, ele também vai edificar a igreja, né? Mesmo o dom de línguas. Aliás, ele só deve ser falado na igreja, segundo Paulo nos ensina, é ensino bíblico. Ele só deve ser falado se houver a interpretação, né? Aí fale 1, 2, no máximo 3, e que haja interpretação. Se não, cale-se. É isso que é mandamento bíblico. Só que tem gente que inverte. Essa é a palavra. Inverte o que está dizendo. Fala assim, fale bastante durante o culto inteiro. Fale, mesmo que não haja interpretação, não fale. Estão invertendo, a Bíblia não está ensinando isso, né? Está dizendo que se for sozinho, então fale sozinho, porque edifica só você e Deus. Agora, se é para edificar realmente a comunidade, né, o Senhor Deus vai usar alguém para interpretar. Ou a própria pessoa, eu já vi pessoas que falavam em línguas e ela mesma interpretava. O Senhor deu interpretação a ela própria. O Senhor faz como quer, né? Mas o que bom é que nós possamos estar sempre debaixo das mãos do Senhor e possamos ser realmente instrumentos, né? Que Ele nos use como Ele achar melhor. Então, vamos ler algumas referências, então, especificamente, né, do versículo 21, que fala: muitíssimo acima de qualquer governo celestial, autoridade, força e domínio. Sim, sua honra é muito mais gloriosa do que a de qualquer outro ser, seja nesse mundo, seja no mundo futuro. Ou seja, todo o poder, toda a autoridade foi dada a Jesus Cristo, né? Foi dada por Deus, seu Pai, a Jesus. E isso, então, não nenhuma autoridade no céu, né, nem anjos, arcanjos, querubins, nada no céu e nem aqui na terra, né? Seja no sentido espiritual da palavra, seja nenhum profeta, nenhum pastor, nenhum doutor, nenhum mestre, ninguém vai ter, né, uma capacidade, um poder maior do que Jesus Cristo, e muito menos as autoridades materiais, aí, os presidentes, reis, né, e governadores, primeiros ministros, seja lá o que for, deputados, vereadores, senadores, ninguém, prefeitos, né, ninguém tem autoridade maior do que o Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós insistimos muito nisso, né? Que o povo de Deus, pelo menos é o nosso entendimento, respeitamos lá quem quer ter um entendimento diferente, né? Cada um tem o entendimento que quer. Mas nós não conseguimos entender que a igreja tem que realmente se apegar, né, a esse poderio humano, que é um poderio falho, corrupto, em todas as nações, isso não é privilégio do Brasil, não, né? Em todas as nações, a corrupção é muito grande, e aí vamos nós nos apegar nisso aí, né? E ficar entrando, e depois já estamos colhendo fruto, né? A igreja já está colhendo fruto dessa mistura que está tentando fazer com o Estado, né? E isso não é novo, né?
toda vez que a igreja tentou se imiscuir lá, entrar, né, em relação com o Estado, não foi bom, não foi bom. Então, hoje já tem todo o movimento, né, e alguns, aí as pessoas começam, né, os próprios cristãos começam a apontar, né, o Congresso, começam a apontar lá o STF, dizendo que já estão querendo entrar e já tem projeto de lei, já tem gente maquinando, dizendo que, né, daqui a pouco não vão mais permitir a candidatura de evangélicos, de pessoas que estão usando, né, o nome de Deus para não sei o quê. Eles não estão muito errados, eles não são santos, não. Não estou dizendo que eles são perfeitos, não. Não são, porque a gente está vendo um monte de coisa. Mas também não podemos negar que, infelizmente, está acontecendo isso, né? Está toda hora aí, né? Quem assiste o jornal, eu quase realmente não tenho assistido a TV aberta aí, mas se for ligar, né, às vezes vou lá na casa do meu pai e ele está indignado. Ele, quanto? Eu falo, pai, tenta ver uma outra. Eu sei que está divino, não temos muitas opções. Põe lá na TV Cultura. Eu falo para ele, põe na Cultura, que pelo menos, né, os repórteres eles falam, mas sempre tem uma roda e tem uma visão sobre diferente, porque se for olhar só numa mão única, ele fala, como só tem coisa ruim, só tem coisa ruim, só tem... É que as pessoas falam as coisas ruins, mas não trazem nem um alento, né? Não trazem uma solução, é só falar uma coisa ruim, despejando. Imagina uma pessoa, até um aposentado, né, que está em casa, e não que ele só faça isso, mas toda vez que liga naquele horário lá do jornal, só vê isso, e realmente a pessoa fica até para baixo se não tiver um cuidado, né? Se não tiver Deus na vida, isso vai ser né, uma pá de areia em cima e muitas pás de areia enterra a pessoa, né? Tem gente que entra em depressão de ouvir tanta coisa ruim. É isso aí, né? E é o mundo que está trazendo essas coisas. Então, que nós não venhamos, né? Isso vai ser uma realidade, vamos conviver com isso, mas o papel da igreja é aqui, a gente sempre fala isso, né? Não é para nós fugirmos para o meio do mato, né? Para o meio do deserto, ou lá para os polos, né? Onde tem pouquíssimas pessoas, e vamos servir a Deus lá. Não, não é. O servir a Deus realmente é no meio desse povo, porque é um povo que a gente sabe, né? É o software que movimenta esse mundo, né? A gente sabe, o mundo jaz no maligno, mas há uma carência de Deus, né? Em todas as pessoas há uma carência. E que Deus nos dê graça e oportunidade para que possamos falar dele, né? Porque ele é a solução, né? Jesus Cristo é a solução do mundo. E que possamos entender pelas palavras do Senhor que todo o poder foi dado a ele e não tem por que nós buscarmos solução para os nossos problemas em alguém que não seja no Senhor Jesus Cristo, que tem poder para tudo. Aliás, ele tem poder para o impossível. Ele tem poder para absolutamente tudo que nós conhecemos, né? E também para aquilo que nós desconhecemos. Soluções que você desconhece, o Senhor Jesus Cristo tem o poder, ele tem solução, né? Para o possível e para o impossível. Por isso que nós devemos realmente colocar a nossa fé no Senhor Jesus, né? Vamos ler, então, duas referências aqui. Começar com a irmã Raquel, por favor. Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 11. Filipenses 2, versos 5 a 11. E o pastor Felipe, Romanos, capítulo 8, versos 37 a 39. Filipenses 2, do 5 ao 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Amém. Né? Então, aí fala primeiro, né, desse caráter, né, da humildade de Jesus Cristo, sendo filho de Deus, né? Ele realmente encarnou, nascer, né, do ventre de uma mulher, por obra e graça do Espírito Santo, e não se valeu dos atributos, né, que poderia invocar a qualquer momento, não, mas deixou ele de lado, ou seja, para viver aqui como um verdadeiro homem, até para mostrar, né, para nós que ele passou pelos mesmos perrengues que a humanidade passa aqui nesse mundo, né? Ele passou pelos mesmos problemas. E a Bíblia até Paulo chama para que isso? Para que ele possa, inclusive, né? Claro que é uma figura de linguagem, o poder do Senhor, mas a palavra sempre é para que nós, seres humanos, possamos entender. Nosso, né, parte, entendimento e capacidade.
Então, Paulo faz uma analogia que é para que ele, passando pelos mesmos problemas, possa entender. Não que ele não pudesse entender mesmo se não tivesse passado, ele é Deus, claro que entende. Mas é só uma figura para mostrar que ele se fez homem para passar por todos esses problemas, né? Ter aqueles problemas que nós temos, mas com a capacidade humana, não com a capacidade, né, de um Deus. Ele se fez humano para perceber como que é, né? Sofrer as intempéries, os ataques do inimigo, né? A diferença dele para nós e para qualquer ser humano é que ele não vacilou, né? Ele não pecou. Essa é a diferença. Mas ele foi tentado da mesma forma que nós somos, né? Passou por vários problemas aí, e Paulo diz que é para quê? Para que ele possa, assim, quando nós passarmos, ele entender. Por isso, né, também, que Paulo fala, né, esse caráter, né, da graça infinita do Senhor, a misericórdia, a longanimidade, né, é por entender que somos muito falhos, e ele sabe como é que vem, né, essa investida toda, né, do inimigo e do mundo em si. Então, só que, por outro lado, está mostrando aí, né, que todo o poder realmente é a ele é a autoridade, é o nome sobre todos os nomes, e né, do qual nós devemos realmente nos submeter ao Senhor Jesus Cristo, e mais ninguém. A nossa submissão deve ser total ao Senhor Jesus, por entendermos que ele tem todo o poder, né, no céu e na terra, foi dado a ele, né? Então, todo o joelho se dobrará e confessará. Vai chegar um momento que não vai ter escolha, né? Todos se ajoelharão, né, diante do Senhor e confessarão que ele é o Senhor. Então é isso. Nós temos que falar que o Senhor, quem ele é. Teve oportunidade, temos que falar. Não devemos ficar calados, né? Não devemos se sentir coagidos ou envergonhados em hipótese alguma, né? Temos que ter sabedoria do Senhor, claro, não devemos ser pessoas inoportunas, né? E pessoas ditas, taxadas como chato, né? Você chegou, a pessoa já sai de perto, deixa você sozinho, porque você estraga qualquer ambiente que você chega, mesmo que seja falando de Jesus. Toma cuidado com isso, né? Também. Porque a palavra do Senhor também é pérola, né? E às vezes é uma coisa, eu já falei isso uma vez até em sala de aula, e eu já até sabia quando eu falei que foi mal interpretado, mas fui obrigado a falar. Não dá para jogar pérola aos porcos. Aí a pessoa está me chamando de porco, é a primeira reação, né? Aí você tem que explicar, oh, peraí, estou falando uma parábola aí, mas é isso. Porque o porco, ele não tem noção de se jogar uma pérola para ele. Ele vai botar o focinho dele lá e vai lamear a pérola junto com tudo e vai fazer o quê? Talvez comer também não vá, porque não vai sentir gosto, você só vai deixar na lama lá, vai pisar em cima, né? E tem muitas pessoas que fazem isso com a palavra, aí nós temos que tomar cuidado. A palavra de Deus é preciosa, né? Não é assim também. Ela é de graça, devemos dar de graça aquilo que recebemos, mas é para quem quer ouvir, né? Porque o Senhor Deus não força, ele não põe goela abaixo a palavra dele, senão ele faria isso com a humanidade inteira e pronto, né? Não precisava nem ter plano da salvação, todo mundo seria salvo, queira ou não queira, acabou. Se tinha que, né, segurar, e não é assim, né? Então, temos que realmente tomar esse cuidado de entendermos, né? Esse dia até estava vendo uma pessoa falar, e é uma opinião que por acaso eu concordo, mas aí é uma questão de cada um, né? Ele estava falando que muitas das mazelas que a gente vê nesse mundo, que está acontecendo no mundo inteiro, né? Ele falando, olha, é uma cultura americana que tenta se impor em todo lugar que ela chega, né? Ele estava falando, né? Eu particularmente concordo, mas aqui não é discussão para isso, eu sei. Mas chega no lugar, não respeita a cultura do lugar, porque eles têm poderio militar, poderio bélico, né? Ele chega impondo. E é o que ele falou, agora está acontecendo o que está acontecendo ali no Talibã, né? A verdade é, o Afeganistão, nesse caso, está ganhando a guerra sim, ou já ganhou, o que é um absurdo. Como é que o maior exército do mundo, o mais poderoso, que essa pessoa estava falando, né? Está perdendo para um pessoal que anda de sandália ainda, da idade, eles são praticamente da idade da pedra, ele falou. E é verdade. Se você, ele viveu lá, é um militar estrategista, já viveu lá tudo, e ele falou, vocês não acreditam o que é aquilo lá, vocês não acreditam. Se parece que voltou, mas lá na Idade da Pedra. E como é que pode isso? Ele já está ganhando, porque né, Estados Unidos teve que sair ali, né? E eles estão, esse exército, né, deles estão conseguindo, né, lugares que antes se imaginava. Os Estados Unidos saiu realmente, e até fez um paralelo lá, né, que aconteceu na década de 70, onde até hoje essa discussão, né, Estados Unidos que ganhou a guerra, outros dizem que não, mas ele mostrando. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte,
são pessoas que se sentem, né, porque tem o poder, né, econômico nas mãos, se sentem maiores do que os outros no mundo, e não respeitam realmente, não respeitam. Onde chegam, chegam com tudo, e querem mudar. Como é que vai mudar uma cultura daquela lá, que é milenar? Você pensa que você vai porque você tem poder, vai mudar? Não consegue, né? E aí a pessoa já tem uma repulsa. E o que ele estava falando, né, da guerra, né, isso é algo, claro que nós como cristãos não concordamos em hipótese alguma, mas o que ele está falando é uma realidade. Ele falou que uma das coisas que faz alguém vencer uma guerra é a crueldade. Quanto mais cruel você for, mais tem chance de vencer. Ele falou, nós ocidentais não temos essa crueldade que aquele pessoal lá tem. Né? Ele falou no Vietnã, deu um exemplo de um momento lá que alguém, um desses humanistas, né, pessoas muito interessadas pelo ser humano, e desenvolveu uma vacina e conseguiu, a muito custo, vacinar uma série de crianças, né, que estava dando uma situação, uma doença lá, vacinou. Quando os Vietcongs souberam disso, cortaram o braço, exatamente o braço de todos os crianças, cortaram o braço, assim. E ele falou, isso é a guerra. Ele quis ressaltar isso, não que ele concorde com isso, ele estava dizendo assim, a guerra é isso, a guerra é crueldade, não pense que é outra coisa. E quanto mais cruel você for, né? E aí, quando eu estava falando, era até uma live, ele estava falando isso, tinha gente querendo dizer, mas você concorda com isso, né? E aí ele citou, acho que um filme, o filme Apocalipse, né? E ele falou que, aliás, isso aí é do filme Apocalipse, essa parte é do filme. Aí alguém falou, mas isso é filme? Ele falou, é filme? Então, acho que você está por fora e não sabe. Esse pessoal está decapitando gente, é doidado lá. Eles pegam, eles decapitam, não tem decapito na hora, né? Eles são sanguinários. Então, ele quis dizer o seguinte, que são forças diferentes, né? Não adianta você ir lá, não sei o quê, e mexer com um povo desse. Eles estavam sossegados lá, isso que ele quis dizer. Eles estavam no lugar deles. Aí vai alguém, porque acha que tem muito poder. Bom, comparando aqui, mas o que eu quero dizer é o seguinte, nós não podemos, em hipótese alguma, como seres humanos, né, acharmos que temos alguma coisa. Quem tem poder é o Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, né? É Deus que tem todo o poder. É Ele que tem que dar estratégia para nós, seja lá no que for. Não somos nós não temos capacidade. A gente pensa que tem. E é um exemplo que eu estou dando, né? O maior poderio militar do mundo, tendo sérios problemas lá com o pessoal que, né, não dá nem para comparar. E eles estão avançando e ganhando os postos. Essa é a verdade, né? Então, nós temos que realmente reconhecer que a nossa capacidade é muito finita, é finita, né? Ela tem fim, não é infinita, é finita. O nosso conhecimento é muito pouco. Ao mesmo tempo que você pensa que sabe alguma coisa, daqui a pouco vem algo assim bastante inferior, derruba você por terra para tentar mostrar. Mas tem gente que mesmo assim não enxerga, né? Derruba você. Como diz outro, passa a rasteira, você cai para você entender quem é você, né? E muitas vezes o próprio Senhor Deus usa essas coisas, né? Para mostrar, né, aquilo, os que não são, para mostrar quem é, né? Aquele mistério do Senhor. Então, que nós precisamos aprender isso, né? A nossa confiança tem que estar no Senhor Jesus Cristo. E quando fazemos alguma coisa de bem, temos que entender que é porque o Senhor está nos usando, né? É o Senhor está nos usando, não é capacidade nossa, que temos que levantar e dizer que somos isso ou aquilo. Então, que o Senhor Deus tenha realmente, né, misericórdia de cada um de nós e fale aos nossos corações. Romanos, capítulo 8, versos 37 a 39. En nombre de Jesús dice así: en todas estas cosas, por Él, somos más que vencedores por medio de aquele que nos amó. Porque eu estou bem certo de que ni a morte, ni a vida, ni os anjos, ni os principados, ni as coisas do presente, ni do porvir, ni os poderes, ni a altura, ni a profundidade, ni qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Então, mais uma vez, né, a exaltação do Senhor Jesus Cristo. E que nada venha nos separar do amor de Cristo, né? E qual é essa relação de amor que nós temos? Uma relação de gratidão que nós temos. Nós reconhecemos, né, o grande amor de Jesus Cristo para com as nossas vidas e temos uma relação de gratidão. E claro que esse exemplo tem que nos servir, né? Quando fala que o Senhor Jesus, sendo o que foi, né, não se valeu de todos os atributos de Deus, né, para que quando estava aqui na terra, no seu ministério, ele não se valeu, ele sofreu, né? Estamos falando para nós também, você também, não importa a posição que Deus te deu, né? Não importa. Seja humilde, como o mestre foi, ou seja, nós não somos discípulos de Jesus, todo discípulo, se é que é discípulo, tem no mestre como alguém superior, óbvio, né? Não existe essa... Se mudar essa relação,
tem que mudar, né? Às vezes eu falo aqui, né, eu vi uma vez um comandante falar, é uma frase muito simples, mas é claro que, né, são às vezes as coisas simples que ele falou, todo mestre é superior ao discípulo. Se tiver um lugar onde tem discípulo superior ao mestre, mestre, saia lá do seu palanque e sente, deixa o discípulo ir, porque não existe isso. Todo mestre é superior ao discípulo, né? E é verdade, senão não é mestre. Se tem algum discípulo que já, então, ele já está no lugar errado, já tem que trocar, né? Então, o Senhor Jesus Cristo é o mestre por excelência, e no caso de Jesus, jamais alguém vai tomar o seu lugar, nós sabemos disso, né? Então, o Senhor Jesus Cristo é mestre, nós somos discípulos, temos que obedecer, né? Temos que ter como meta. Então, aquilo que aconteceu com o Senhor, né? Ou seja, esse caráter, essa humildade de Cristo, é isso que Paulo está dizendo, que tem que estar em nós também. E muitas vezes não está. Muitas vezes nós queremos nos valer, né? Daquilo que sabemos, fomos privilegiados com uma informação, estou falando no sentido espiritual mesmo, né? Temos uma informação privilegiada, né? Conseguimos com os olhos espirituais enxergar lá na frente, não é isso? Do que esse mundo que não está enxergando. E nós já temos a visão. O Senhor já está nos dando, já sabemos. Vamos usar isso para humilhar alguém, para pisar alguém? Não, muito ao contrário, né? Temos que ser humildes, como o Senhor Jesus Cristo foi, né? Ele foi humilde e continua sendo misericordioso. Então, esse amor que o Senhor Jesus Cristo tem por nós temos que ter para os nossos semelhantes, né? Por sabermos que nós já conseguimos, né, a salvação enquanto permanecemos no Senhor, já somos salvos, mas precisamos sim falar desse amor às outras pessoas e tomar o cuidado para que não venhamos entrar em rota de colisão com elas. O nosso entendimento tem que ser superior, tem que entender que o problema não é aquela pessoa, né? Não é ela que é a nossa inimiga, é alguém que está dentro dela. Então, temos que ter amor pela alma dela, porque, né, porque muitas vezes a gente entra em uma rota de colisão e pronto, você já entra numa briga, numa desavença, e depois você vai perder a oportunidade, aquela pessoa não vai querer mais falar com você, né? Você cria uma inimizade com a pessoa. Que Deus nos dê graça, né? Que nós não venhamos criar inimizade com ninguém, e isso venha fazer com que nós não possamos falar do amor de Cristo para a pessoa, né? Ou mesmo se falarmos, vamos estar desacreditados, né? Porque a pessoa fala, quem é esse aí que quer falar do amor de Cristo para mim? Não é o que ele fez comigo, né, há dias atrás, né? Fez e nem pediu perdão, porque às vezes tem isso, né? Você faz, tem consciência que fez, tem vergonha de pedir perdão e quer se aproximar da pessoa, né? E a pessoa pode até ficar quieta ali, você se aproxima lá no interior, ela está dizendo, não. Então, se acontecer, e pode acontecer, né? Qualquer um de nós, que Deus nos dê graça para que possamos pedir perdão, né? Pedir perdão. Pedir perdão não é só para os nossos irmãos em Cristo, não. É pedir perdão para o descrente também. Se, infelizmente, você percebe, né? Que fez alguma coisa que ou desagradou, né? E que você extrapolou, peça perdão. Porque nessa humildade, Deus vai abençoar, né? Deus vai te abençoar, se você se humilhar. Então, temos que realmente ter esse caráter de Cristo, né? Que isso também possa ser um ensinamento para nós. Versículo 22, diz assim, e Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, e o fez cabeça de todas as coisas para a igreja. Então, ó, foi Deus que colocou, né, todas as coisas debaixo de seus pés. Todas as coisas estão debaixo dos pés do Senhor Jesus Cristo, estão sob, não sobre, né? Estão sob o poderio dele, nós não podemos esquecer disso. Todas as coisas estão debaixo dos seus pés, né? E outras versões podem falar como capacho, né? Tapete, aquele tapete mesmo que você, às vezes, chega ali na casa, né? E tem ali um tapete para você limpar o pé antes de entrar na casa, né? Chama de capacho, porque ele fica debaixo dos pés. Então, todas as coisas, né? Todas estão debaixo do poderio do Senhor Jesus Cristo. Todas as coisas, né? No céu e na terra, ou seja, não tem nenhuma entidade que tem mais poder do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é isso que está dizendo aqui, né? Então, só relendo, 21. Não, 21 não, 22. E Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, e o fez cabeça de todas as coisas para a igreja. O Senhor Jesus Cristo é o cabeça. Então, às vezes, claro que a gente até se pergunta, nem muitos se perguntam, tem coisa que é um certo mistério do Senhor, não vamos ficar entrando aqui, mas, puxa vida, se o Senhor Jesus Cristo é a cabeça, né, da igreja, por que tem tantas igrejas assim diferentes, né? Não igrejas mais ou menos iguais, mas tem, né? Se a gente for ver, tem alguém que se diz cristão, evangélico, e pregando o evangelho que a gente fala, né?
tá estranho, né, esse evangelho, pelo menos parte dele. Onde é que eles estão achando respaldo para isso, né? E supostamente estão aí também com a placa, né, de igreja pregando supostamente o mesmo evangelho. Mas há coisas que destoam muito, né? Por isso que é difícil a gente abraçar, né? No sentido, não é só com outras religiões, quando fala do ecumenismo, né, que nós temos que é um perigo porque não tem esse tipo de coisa. Nós temos que falar do evangelho para todos, não pode ter acepção de pessoas. Agora, comunhão no sentido de que partilhamos, né, a mesma coisa e dizemos que somos filhos do mesmo Deus, não tem como, não tem como. Porque se fosse verdade, então por que nós não estamos lá e por que eles não estão conosco? Então alguma coisa tem diferente, né? Se é tudo a mesma coisa, se é tudo igual, por que nós não estamos lá, então? E por que eles não estão conosco? É porque não é diferente, então não podemos, né? Então temos que ter esse cuidado. Uma coisa é não fazer acepção de pessoas, outra coisa é reconhecer que o senhorio de Jesus Cristo em nossas vidas e conhecer que a doutrina bíblica, né, é pautada na inerrância da palavra de Deus, né? Entendemos, a palavra do Senhor é inerrância, que não há erros, o que existe é um erro de interpretação nossa, isso pode existir, né? Mas a palavra em si, nós cremos nisso, porque tem pessoas não, que né, escolhem só o que querem falar e detonam o resto, e falam que está fora de contexto, que não tem mais o que não é possível, e pronto, então escolhe o que quer. Não, nós entendemos sim que a palavra como um todo é a palavra de Deus, e claro que é a própria palavra que tem que nos dar a interpretação dela mesmo, né? Quando nós dizemos que algumas coisas ficaram ali para o Antigo Testamento, é porque a palavra diz, não é porque a gente está escolhendo, não, porque Paulo vai ensinar, olha, isso aqui funcionava agora não, com Jesus Cristo, então tem uma nova ordem. Então, aquilo que a própria palavra nos ensina, nós falamos, mas não é o que eu quero escolher, né? Eu vou escolher o que eu quero, não é assim. Então, temos que ter esse cuidado, sim. Mas, a igreja, né, já até nós falamos durante a semana, aí, falando dessa sabedoria, né, multifacetada, né, do Deus, ele age como ele quer, ele faz exatamente como ele quer, e temos que entender isso, mas o cabeça é ele. Todos nós, né, estamos nele, a videira verdadeira, né? A videira verdadeira é o Senhor Jesus Cristo. Nós somos ramos, né? E que fomos enxertados na videira verdadeira. E quando somos enxertados, a seiva, né, toda, né, dessa árvore vai passar para os galhos, que é o fruto do Espírito em nós, né? Esse fruto que vamos ter, só temos quando essa seiva está em nós. Vamos ver alguns versículos aqui, então. A irmã Sofia, por favor, Salmo 8 e 6, Salmo 8 e verso 6. A irmã Denete, Salmo 110 e verso 1. A Márcia, João 3 e 16. O irmão Mica, São Mateus, capítulo 28, versos 16 a 20. A irmã Vanete, 1 Coríntios, capítulo 15, versos 24 a 28. E a irmã Raquel, Hebreus, capítulo 2, e verso 18. Podemos começar com Salmo 8, verso 6. Amém. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras da tua mão. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Amém. Amém. Então, já, né, no livro de Salmos, né, antes do nascimento de Jesus Cristo, né, já tinha a profecia, ou seja, já se falava isso, né, que tudo realmente seria colocado sob a autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, né, e hoje realmente, desde, né, da sua vinda a esse mundo, quando ele morre, né, na cruz do Calvário, ressuscita, né, o próprio, ali no batismo, né, a gente já vê no batismo de Jesus, né, já tem um acontecimento, né, quando ouviu-se aquela voz, né, do Pai, né, este é meu filho amado, em quem me comprazo, né, em quem tenho prazer. O Senhor Jesus Cristo estava no seu ministério ali, né, iniciando o seu ministério. Então, tem todo o seu ministério, morre e é assunto aos céus, ele ressuscita. Então, a morte, naquele momento, né, para o Senhor Jesus Cristo, acabou, né? Para nós, a morte ainda está aí, né? Ainda é uma ameaça concreta, né? A exceção feita àqueles que não vão passar pela morte, né? Mas a morte é uma ameaça.
Então, se a gente pensar para final dos tempos, esse é o último dragão, realmente, né? A ser, né? É a última. Agora, para o Senhor Jesus Cristo já foi lá. A morte, cadê, né? A morte não teve poder sobre o Senhor Jesus, né? E espiritualmente não tem poder sobre nós, né? Não tem. Vai acontecer, vai, mas nós estamos preocupados com a morte? Pelo menos não deveríamos, né? O verdadeiro cristão não tem preocupação com a morte, né? A preocupação que nós podemos ter é sabermos que, quando ela chegar, nós precisamos estar firmes para que possamos, é uma passagem, né? É um rito de passagem, a morte é um rito de passagem, porque ninguém vai conseguir chegar, né, dessa forma, do jeitão que estamos, vamos chegar ao céu, não, né? No arrebatamento da igreja, seremos transformados, senão não conseguiríamos chegar perante o Senhor com esse corpo. Então, de uma maneira ou de outra, vai haver uma morte desse corpo, vai haver, né? Ele vai se desfazer, né? Seja pela morte propriamente dita, ou seja pela transformação que passaremos, né? Ninguém vai chegar com esse corpo perante o Senhor. Então, a morte realmente, né, já foi vencida pelo Senhor Jesus Cristo, espiritualmente para nós também sim, porque o que Paulo fala, que foi lido já aí, o que vai nos separar do amor de Cristo? A morte? Não, é o que Paulo fala, não a morte, nem a vida, nem anjos, nem querubim, nem arcanjo, nada, nem potestades, né, superiores, nada pode nos separar do amor de Cristo, que o amor de Cristo é vida, né? Essa é a verdadeira vida. Que Deus nos abençoe, né? E que precisamos entender, então, que já havia essa promessa, né? Que tudo seria colocado sob, né, a autoridade do Senhor Jesus Cristo. E nós estamos também sob a autoridade da sua palavra. Salmo 110, verso 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Amém. Amém. Escabelo dos teus pés é exatamente isso, né? Por capacho dos seus pés, ou seja, abaixo dos seus pés. Então, entendemos, né? Pelo menos assim, figurativamente falando, é isso mesmo. O Senhor Jesus Cristo está à destra do Pai. Está à destra do Pai, né? E existe essa harmonia perfeita, né, entre a Santíssima Trindade e o Senhor Jesus Cristo está à destra do Pai. É o que ele está dizendo, né? Até que eu ponha todos os teus inimigos, né, sob os teus pés. E quando fala da morte, a gente fala é o último inimigo a ser vencido, né? Quando imaginamos nós aqui, esse mundo que ainda vive aqui, o Senhor Jesus Cristo, obviamente, já venceu a morte, né? Mas nós aqui realmente só estaremos livres dela, claro, quando aí o Senhor Jesus Cristo vier arrebatar a igreja, né? Aí pronto. Aí onde está a morte, né? Teus aguilhões, o próprio Paulo fala isso, né? E isso espiritualmente já é uma verdade para nós, né? Mas para esse mundo todo, realmente, né, acabou. A partir daí, aí já não tem mais, né? Aí é uma vida com Deus, né? Ou uma vida sem Deus, né? Porque aí realmente não vai ter mais uma oportunidade. Por isso que a oportunidade é enquanto há vida. E é por isso que nós temos que realmente pregar o evangelho, né? Porque depois não tem mais jeito. Vamos ler agora João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Amém. Então, olha só, o que está dizendo, né? Que o Senhor Deus deu seu Filho para que todo, não é alguns, para que todo aquele que nele creia, né, não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Então, como é que nós não vamos, né, amar, adorar e falar, né, em Jesus Cristo? Se é Ele que tem todo esse poder, né, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Se nós queremos ter a vida eterna, e deveremos, sim, né, querer ter a vida eterna, pois entendemos que essa vida aqui é muito curta, né, comparando a eternidade, é uma gota no oceano, não se compara com a eternidade, e nós temos uma eternidade para viver. A nossa vida, nosso raciocínio não pode se limitar a essa vida, né? Isso existia quando não conhecíamos Deus, né? Aí realmente a vida é essa aqui, e as pessoas fazem de tudo pensando nessa vida e querem ganhar, querem fazer acontecer, porque, né, o objetivo delas é só com essa vida. Claro, elas não conhecem. Nós não. É o contrário, né? Nós sabemos que isso aqui é a parte infinitesimalmente pequena comparado à eternidade. E o que importa para nós é a eternidade. E só conseguiremos a eternidade com o Senhor Deus se fizermos a boa escolha agora, enquanto a vida, né? E a boa escolha
A única escolha é o Senhor Jesus Cristo, porque aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Então, a vida eterna só está em Jesus Cristo, que tem todo o poder no céu e na terra, né? Agora, São Mateus, capítulo 28, versos 16 a 20. Amém. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhe, dizendo, Ei-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém. Então, nós vemos agora, né, o próprio Senhor Jesus Cristo dizendo, né, é-me dado todo o poder no céu e na terra, que é para nós não termos dúvida alguma, né? O próprio Senhor Jesus Cristo agora fala, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, nós servimos a um Deus, né, que tem todo o poder no céu e na terra. Não há poder, né, que o Senhor Jesus Cristo não tenha, porque ele tenha que pedir permissão para alguém, ou tenha que barganhar com alguém para essa pessoa dar alguma coisa para o Senhor, aí ele nos atender. Não, todo o poder está nele, por isso que não tem intermediário, né? Porque se houvesse essa questão de, entre os deuses, né, ter que trocar figurinha lá para atender, você poderia, hoje eu sirvo esse, amanhã aquele, eu quero agradar a todos, né? Porque, afinal de contas, tem poder que um tem, só o outro tem, então eu tenho que me dar bem com todos eles. Não, não é o caso. O Senhor Jesus Cristo é o único que tem todo o poder no céu e na terra. Por isso que nós só devemos invocar a Ele, né? E agradar a Ele, exatamente porque Ele nos amou primeiro, então, por amor, nós devemos servi-lo, né? Não é por temor só, né? Até porque quando fala temor, não é esse temor, é o temor de obediência, né? Devemos temer ao Senhor, significa o quê? Devemos obedecê-lo, né? Agora, obedecer por quê? Porque temos medo? Não, porque temos amor em nosso coração, por gratidão, né? Porque somos gratos, devemos obedecer ao Senhor, por gratidão, não por medo da morte, por medo que Ele vai nos castigar, não, né? Não é assim. E sim por amor, por gratidão em nossos corações, devemos sim obedecer e procurar obedecer ao Senhor Jesus Cristo, né? E ficar claro para nós, né? Palavras dele próprio. Todo o poder foi dado, né, a ele. E claro, e aí a missão da igreja é essa, né? Que devemos pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Ali também ele fala, né? Que nós falamos da Santíssima Trindade. Ele está dizendo, né? Batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, né? Para mostrando que a Santíssima Trindade está junto, né? No batismo, que também é esse ritual de passagem, onde nós, né, falamos para esse mundo que estamos abandonando, né, essa vida aqui humana e estamos agora entrando no Senhor, estamos vivendo para o Senhor. É isso que significa o batismo, né? É um exemplo, que você está dando para todo mundo, né? É um exemplo vivo. Você está dizendo isso. Por isso que o batismo tem esse significado, né? Mas é em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, palavras do Senhor Jesus Cristo, né? Mostrando que é o Deus trino. Então, nós servimos a esse Deus que tem todo o poder. Deus nos dê graça, né? Nos abençoe. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versos 24 a 28. Amém. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas dele estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou,
Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Amém. Amém, né? Então, aí está falando, né? Muito interessante, né? Falando, faz agora uma distinção, né? Para nós entendermos que cada um tem o seu papel, né? Está falando assim, olha, que todas as coisas estão sujeitas, né? Ao Senhor Jesus Cristo, e o último dragão a ser vencido é a morte, né? Então, ele está ali, todas as coisas estão debaixo dos seus pés, né? Até que todos os seus inimigos, né? Sejam rendidos, e o último a ser vencido é a morte. Aí fala, todas as coisas estão sob o domínio, exceção feita, só tem uma coisa que não está sob o domínio. Quem é? O próprio Deus. Aquele que deu a sujeição para ele, esse não está sujeito, claro, né? Para mostrar que tem uma hierarquia, apesar de estarmos todos juntos, né? Existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então está dizendo que, e no fim dos tempos, o próprio Filho está sujeito a Deus, que nesse momento deu, né? Essa sujeição. O próprio Deus falou, olha, você vai ficar aqui à destra de mim, né? Todas as coisas estão debaixo dos seus pés, né? Até a consumação do tempo, quando chega consumado, ou seja, quando a morte for o único, né? O último inimigo a ser vencido. E é isso que está acontecendo hoje. E vai chegar o momento, claro, né? Tudo isso aconteceu, é como se o Senhor Jesus Cristo tivesse pai, né? Acabou exatamente, está aí. Nesse momento, é o que Paulo fala. Jesus Cristo continua, obviamente, submisso a Deus, no sentido de que Deus é quem fala, né? Quando o Senhor Deus colocou para o Senhor Jesus Cristo, né? Para ele vir a esse mundo, não foi também uma obra, teve uma concordância do Senhor Jesus Cristo para vir para esse mundo, né? Passar por aqui, o que ele passou. Teve uma concordância, mas tudo plano de Deus. A nossa mente é muito pequena para entender, né? Na profundidade o que isso significa. Mas a palavra de Deus está nos ensinando isso, né? Que o Senhor Jesus Cristo, nesse momento aqui, tem todo o poder nos céus e na terra, não existe exceção feita ao próprio Deus, que não está submisso, né? O Pai não está submisso ao Filho, claro, né? Então, isso que nós não venhamos perder isso de vista. E, por último, aqui, Hebreus, capítulo 2, de verso 18. Amém. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Amém. Amém. Né? Sabemos aí a tentação, né? Como a palavra já nos ensina, já aprendemos sobre isso. Toda tentação vem do inimigo, né? A tentação não vem de Deus, porque Deus não tenta ninguém. Ele não é tentado, né? O Senhor Deus não é tentado e ele não tenta ninguém. Mas, quando o Senhor Jesus Cristo esteve nesse mundo, né? Como homem que foi 100% homem e 100% Deus, né? Mas na condição humana ele foi tentado por quem? Pelo inimigo, que é quem tenta, né? Então ele foi e mostrou para nós, né? Aqueles 40 dias no deserto, no final, né? Desse jejum que o Senhor Jesus Cristo estava fazendo, veio a tentação do inimigo, né? E o que fica claro ali primeiro é que o inimigo não poupa ninguém, né? Se ele não poupou o próprio Jesus, quanto mais nós, vai nos tentar sempre, né? E o interessante é que o Senhor Jesus Cristo, apesar de ser Deus, mostrou que ele estava preparado, né? Esse jejum significa que é a preparação, né? Que temos que estar preparados, senão não vamos aguentar, né? Preparado em Deus, né? Sempre que a tentação virá. E o importante também é que como foi a defesa do Senhor Jesus Cristo, né? A defesa de Jesus não foi ataque, né? Foi sempre usando a palavra, né? Usando a palavra, usando a palavra, usando a palavra, e até o momento que realmente o inimigo se retirou, né? A Bíblia também nos ensina isso, né? Que resistir, né, ao diabo e ele fugirá de vós. Essa resistência tem que ser com a palavra, tá certo? E não é com ataque, não é com fúrias aí, falando grosso, né? E falando raivosamente nos microfones das mídias por aí, que você vai assustar o inimigo, vai achar que por isso vão respeitar os evangélicos agora, que tem alguém gritando muito lá, né? Ou tem alguém que agora se candidatou e é um político de expressão, aí pronto, a igreja não vai ter mais ataque, porque agora temos um defensor, porque essa é a palavra é essa, né? Temos que ter um representante. Quem disse isso? Quem é que disse isso? Que nós temos que ter um representante aqui na Terra? Né? O nosso representante, o Senhor Jesus Cristo, é o nosso capitão, né? É aquele que está na direção das nossas vidas e pronto. Sempre será, vai ser em qualquer circunstância.
seja na economia, na política, na sociedade, no seu estudo, né? Na sua igreja, na sua casa, no seu trabalho, não importa onde. Ele é que tem que ser, né? O meu representante. Não tem que ter representante. A igreja não precisa. A igreja não precisa de representante aqui nessa terra, achando que esse representante vai facilitar a nossa vida aqui. Não vamos cair, né? Como diz aí o ditado, no conto do vigário, né? Não vamos. Nós, como cristãos que estamos estudando a palavra do Senhor, não podemos cair nessa história, né? Que precisamos ter um representante aqui na terra para aliviar. Não, né? Não. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E se nós temos que ter um bom ânimo, sim. Mas por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo venceu o mundo, né? E se nós estamos nele, e se ele venceu o mundo, somos mais do que vencedores, porque já estamos nele. Então, somos vencedores, sim, porque estamos nele, né? Que Deus nos dê graça, né? E sabedoria para entendermos essas coisas, né? O versículo 23, irmãos, né, aqui, que é o último versículo de Efésios 1, versículo 23, então, dando sequência, né, o 22, que o 22, né, só para ler o 22, então, fala, e Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o fez cabeça de todas as coisas para a igreja, agora o 23, que é o seu corpo, ou seja, a igreja é o corpo de Cristo, né, repleto dele mesmo, que é o autor e doador de todas as coisas em toda parte, né? Então, assim, ele é o cabeça da igreja, né? O corpo do Senhor Jesus Cristo é a própria igreja, né? Mas quem é que deu vida a essa igreja? Foi ele mesmo que deu vida à igreja, né? A igreja só tem vida por causa de Jesus Cristo, que ele deu a sua vida por nós, né? Ele deu. Se ele não tivesse feito isso, nós seríamos aniquilados, seríamos mortos, né? Nas nossas ofensas e pecados. O Senhor Jesus Cristo trouxe para ele, né? Atraiu para ele todas, né, as nossas dores, as nossas doenças, nossas dores, sim, né? E o pecado. Então, ele deu vida. Então, a igreja tem vida por ele. Então, é tudo por ele e para ele. Vamos ler alguns versículos aqui. Pastor Felipe, por favor, 1 aos Coríntios, capítulo 12, versos 4 a 12. A irmã Sofia, Romanos, capítulo 12, versos 4 a 5. E a irmã... O outro, deixa eu mesmo ler, que aí nós já terminamos. Então, primeiro 1 aos Coríntios, capítulo 12, versos 4 a 12, e depois Romanos, capítulo 12, versos 4 a 5. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todo. As manifestações do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dado no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de cura, a outro operações de milagres, e a outro profecia, a outro discernimento do Espírito, e a um é dada a variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme ele quer. Amém. 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 Então, acho que o que fica, né, bastante recorrente em todos esses versículos está dizendo, mas pelo mesmo Espírito, né? Pelo mesmo Espírito, pelo mesmo Espírito. Está reforçando, não importa, né, que dom é esse que é dado a cada um de nós, e é dado segundo, né, como ele quer, ele dá. O que importa é que é dado pelo mesmo Espírito. E se é pelo mesmo Espírito, irmão, não é para ter confusão, né? O Espírito de Deus não é um espírito de confusão. Deus não é Deus de confusão. Quando a gente vê confusão aí, nós temos que, no mínimo, ficar calado, né? No mínimo, ficar calado. Não vamos aceitar, né? Ir lá e já embarcar, não. Fica calado, né? Esse dia até vi uma pessoa falando, olha, rapaz, na dúvida, faz igual quando você vai lá pro enterro de alguém, né? Que tá lá cerimonial fúnebre. Normalmente não se fala nada, né? Você vai ali, não é isso? Baixa a cabeça, cumprimenta a pessoa, meus pêsames, e fala. Dificilmente alguém fica lá com discurso, né? A sabedoria é isso. Naquele momento,
não tem muito o que falar, na verdade, né? Nós que somos cristãos sabemos que é o Espírito Santo que consegue, né? Realmente ali atuar, né? No sentido de consolar, mas não vai ser você com a sua capacidade humana que vai ter um belo discurso que vai fazer uma pessoa, não vai. A perda foi fatal, né? Então, a sabedoria diz que nós temos que ir ali, muitas vezes só as pessoas já, o fato de você chegar ali e dar um abraço, fala muito mais do que palavras, né? Então, ele quis dizer sabedoria. Nesse sentido, nós temos que ter essa sabedoria também. Quando a gente vê umas coisas acontecendo, se você ainda tem dúvida, então fica quieto, né? É melhor ficar quieto, né? Mas não vai embarcando, não entre, não, porque está ouvindo alguém fazer, né? Peripécias aí, porque é do mesmo Espírito, isso que Paulo está falando aqui, é dado pelo mesmo Espírito. E Deus não é Deus de confusão, né? Existe uma profusão de dons, sim, os dons são diferentes, sim, isso é bíblico, né? E tem dons, né? De língua, de dom de profecia, né? E, como nós falamos, né? Tem dons de cura, né? Pessoas que têm dom de cura, tem outros que têm de maravilhas. Maravilhas são aquelas coisas milagrosas mesmo, né? Milagrosas. Tem pessoas que o Senhor dá, sim, mas tudo é para o proveito do corpo. Tudo é para o proveito do próprio corpo. Não é para o engrandecimento de um membro, né? Não é. Imagine, eu sou muito fortão, musculoso, aí meu braço começa a se gabar, porque ele é o resto do corpo, ele quer abandonar, e eu vou só com o meu... Não, né? É o corpo todo, tá certo? É sempre para o proveito do corpo. Então, não é um membro que tem que se exaltar, não. É o corpo, não podemos perder isso de mente, né? Pertencemos ao corpo de Cristo, e o cabeça é, né, o Senhor Jesus Cristo. Então, como foi lido aí. Que Deus nos dê graça, né? Precisamos entender isso. Agora, Romanos, né? Capítulo 12, versos 4 a 5. Porque assim como é um corpo, temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Amém. Amém. Né? Que importante, né? Essa última parte aí, né? Mas individualmente somos membros uns dos outros. Não tem membro sozinho, individual, né? Então, realmente, eu não posso achar que seria natural. Eu falo, não, eu sirvo a Deus sozinho, eu faço tudo sozinho, tudo sozinho. O meu negócio é entre eu e Deus. Não. Você é membro de um corpo, você é membro dos outros, né? Você é membro dos outros. Apesar de você ser um membro individual, você é membro do mesmo corpo, você tem ligação com os demais membros. Então, sendo possível, só se for impossível, mas sendo possível, devemos sim estar em conjunto, né? Devemos, assim como o salmista, né, falou lá no Salmo 133, né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É em união em tudo mesmo, né? Não é só união de pensamento. Agora, a gente está numa situação, né? Quando está no pico lá da pandemia, realmente não pode, né, estar junto. E graças a Deus que tem, né, um meio aqui, eletrônico aqui, que faz com que nós possamos aqui até ver, né? Só não podemos interagir no físico, né? Mas podemos ver, e graças a Deus por isso, né? Podemos conversar um com o outro, comungar a mesma palavra do Senhor, e sabemos que Deus suplanta tudo isso, né? A proximidade física, o Senhor Deus suplanta, porque o que importa realmente nós estamos no mesmo espírito, né? Mas sendo possível, não podemos esquecer disso, somos membros uns dos outros, né? E estamos ligados ao mesmo corpo, cuja cabeça é Cristo. Então, que possamos ter isso em nós, né? E por isso também não pode haver acepção de pessoas nem dentro de nós, do próprio corpo, né? Porque não pode, né? Um dizer que faz uma coisa, o outro fala, não quero te ver, o olho, né? Imagine a briga entre os próprios olhos, né? O olho direito fala que quer ver uma coisa, o esquerdo quer ver outra, o ouvido também, um quer ouvir uma coisa, outro quer ouvir outra. Não, tem uma convergência, né? De todos esses membros para o bem do próprio corpo. E que Cristo é o cabeça, né? Que nos ensina, nos dá toda a orientação. 1 aos Coríntios, capítulo 12. Esse é o que eu vou ler. É uma leitura assim, um pouquinho mais longa e nós já terminamos. 1 aos Coríntios, capítulo 12, só vou dar sequência no que o pastor leu. O pastor leu até o 1 Coríntios 12, o pastor leu do 4 ao 12, né? Eu vou ler do 13 em diante. Então, 1 aos Coríntios 13, no versículo 13 fala assim: cada um de nós
é um membro desse corpo único de Cristo. Alguns de nós são judeus, outros gentios, alguns são escravos e outros livres. Entretanto, o Espírito Santo encaixou-nos todos juntos num só corpo. Todos nós fomos batizados no corpo de Cristo pelo único Espírito, e a todos nós foi dado beber do mesmo Espírito Santo, né? Então, aqui está dizendo que não importa se você é grego, é chileno, é brasileiro, é americano, é japonês. Então, para falar de nacionalidades, né? Está falando que foi o próprio Senhor, né? Quando ele diz aqui, olha, entretanto, o Espírito Santo encaixou-nos todos juntos num só corpo. O Espírito Santo encaixou-nos todos juntos num só corpo. Foi ele que fez isso, né? O 14 fala assim, ora, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Não podemos esquecer isso também, né? Ninguém pode esquecer isso. Até você que está em evidência hoje, eu estou em evidência. Só não, agora, por acaso, você está em evidência, mas você é membro de um corpo, né? E todos são igualmente importantes. Pode ser que, num momento ou outro, algum vai ter evidência, natural, né? Às vezes, numa comunidade ali, pode ser o pastor e pode ser um membro, né? Pode ser um membro que acontece alguma coisa, aquele membro vai estar em evidência em algum momento. Mas ele tem que ter a humildade e entender que ele faz parte de um corpo, né? Então, não é ele que vai trazer a glória para si, não. É tudo em conjunto, né? Assim como na tristeza temos que estar junto, na alegria também, e temos que festejar, né? Junto. Se um membro teve uma certa exaltação, seja ela qual for, estamos todos juntos ali, né? Então, lendo o 14 outra vez. Ora, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, não sou membro do corpo, porque não sou mão, nem por isso deixa de ser um membro do corpo, né? Mesmo que isso fosse possível, né? O pé fala assim, eu não sou membro do corpo, não, porque eu não sou mão, ou seja, é só a mão que é, não. Você até pode falar, mas você continua sendo membro. Você é membro, sim, né? 16. E que pensariam vocês se ouvissem uma orelha dizer, não sou membro do corpo, porque sou apenas orelha e não olho? Será que isso a faria menos parte do corpo? Suponhamos que o corpo inteiro fosse olho. Então, como é que vocês ouviriam? Ou, se o corpo todo fosse orelha, como é que vocês poderiam sentir o cheiro de alguma coisa? Entretanto, Deus criou muitos membros para os nossos corpos e colocou cada um desses membros conforme ele quis. Que coisa esquisita seria um corpo se tivesse somente um único membro. Assim foi que ele fez muitos membros em um só corpo, né? Isso aqui a gente vê talvez em desenho animado que aparece, né? Parece um olho, né? Um olho que tem vida própria, né? E anda para lá e para cá. Isso é coisa infantil, né, irmãos? Então, eu digo isso porque esse dia eu estava vendo até uma discussão muito séria, né? E uma repórter trouxe lá para um filósofo e trouxe para ele um elemento para ele discutir, né? E falando esses filmes de super-heróis, né? E falando, não, porque o filme de super-herói falou assim, peraí, ele quase que chamou, minha filha, eu não vim aqui para isso, né? Isso é ficção. Pô, como é que você vai trazendo um dado desse? Quer que eu fale sobre isso? Olha, qualquer um de nós com a nossa idade, se tem alguém assistindo isso, está com algum problema mental. Ele foi bem assim mesmo, ele foi na veia, né? E ela deu uma desconversada e mudou de assunto. Porque ele falou, o que é isso? Né? Não vem trazer essa latarice enlatada americana que ele põe goela abaixo para os outros, e pode até ser algum adulto que gosta de assistir isso. Agora, trazer isso para uma discussão séria não dá, né? Aí é ficção. Então, não vamos aqui dizer, é a mesma coisa aqui, né? Uma orelha falante é só em desenho animado mesmo que tem, porque não existe isso, né? Todos fazem parte de um corpo, né? Todos são membros de um corpo, né? O 21. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. A cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. E alguns dos membros que parecem ser os mais fracos e menos importantes são, na realidade, os mais necessários. E aqueles membros que achamos ser menos honrosos, nós os protegemos com todo cuidado. Não é o caso aqui? Se a gente falar dos nossos órgãos sexuais, por exemplo, né? Não é esse que, olha... E os membros que parecem... e aqueles membros que achamos ser menos honrosos, né? E da nossa cultura é desonroso alguém andar nu, não é isso?
Já foi introjetado isso em nós. Ok, o que a gente faz? Nós os protegemos com todo cuidado. A gente não vai cortar e não vai arrancar também, porque não, você vai proteger. Isso tem todo um significado espiritual, né? É isso que Paulo está querendo que nós façamos essa analogia com o nosso próprio corpo. Olha, se tem algum membro entre nós que parece que, né, olha, que são menos honrosos, será que tem algum? Vamos cortar? Não, não é para cortar, não. Protege-os. É esse o ensinamento que ele está dando para nós, né? Você tem que protegê-los, porque aparentemente eles são mais vergonhosos, né? E os membros que parecem ser feios recebem um tratamento especial, ou não é isso? Né? Se nós tivermos algum defeito, a gente vai tentar dar uma maquiada nele lá para ele ficar menos feio, né? A gente que às vezes tem pouco cabelo, ou falar com o barbeiro, cara, dá uma disfarçada aqui, vê o que se pode fazer, ó, não tira aqui não, tira só aqui para dar uma... É normal, né? Quem não vai fazer isso? Normal. Se tem uma mancha muito difícil, se puder, né? Não que os homens não façam isso também, mas a mulher um pouco mais, talvez, vai passar um negócio ali para dar... normal, você está cuidando do seu corpo, né? É isso que ele está dizendo aqui. Então, e os membros que parecem ser feios recebem um tratamento especial, enquanto outros membros não exigem esse cuidado especial, né? Quem tem um nariz muito bonito, ele está feliz. Se tem os olhos muito bonitos, opa, ele faz, né? Não tem jeito, não tem nessas fotos aí que você vê aí, as fotos das mídias sociais, a pessoa explora aquilo que é mais bonito. Ah, se explora, né? Se a orelha dela for muito bonita, vai aparecer só a orelha, só, que é o que tem de mais bonito, né? Ele vai querer explorar o que tem. Natural isso, né? Assim, Deus armou o corpo de maneira tal que se dão cuidado e honra maiores aqueles membros que, de outro lado, de outro modo, poderiam parecer menos importantes. Isso produz harmonia entre os membros, não havendo divisão no corpo. Todos os membros têm o mesmo interesse uns pelos outros. Se um membro sofrer, todos os outros sofrem com ele. E se um membro for honrado, todos os outros se alegram com ele. Eis o que eu estou procurando dizer. Todos vocês juntos são o corpo de Cristo, e cada um de vocês é um membro separado e necessário desse corpo. Na igreja, Deus colocou tudo no seu devido lugar. Em primeiro lugar, os apóstolos. Em segundo lugar, os profetas. Em terceiro lugar, os mestres. Depois, os que fazem milagres e os que têm dons de cura. Os que podem ajudar os outros. Os que podem fazer que outros trabalhem juntos. E os que falam línguas que nunca aprenderam. São todos apóstolos? Não. São todos profetas? Naturalmente que não. São todos mestres? Também não. Têm todos o poder de fazer milagres? É claro que não. Podem todos curar? Deus dá a todos o poder de falar em línguas que nunca aprenderam antes? Todos interpretam essas línguas? Não. Mas façam todo o possível para terem os dons mais importantes. Quero falar-lhes a respeito do caminho que é o melhor de todos, né? Então, Paulo, né, está tentando ali dizer, olha, o corpo é assim, né? Tem vários membros, cada membro tem a sua utilidade, em algum momento parece que tem um membro, né, mais importante que o outro, mas em outro momento, né, vai ser um, tem hora que você fala, ainda bem que eu vi, né, ainda bem que eu vi não sei o quê. O que sobressai aí? Os olhos, né? Os olhos viram. Ah, ainda bem que eu ouvi. Opa, agora já foi ouvido, né? Ainda bem que eu ouvi tal coisa. Ou ainda bem que eu apalpei, eu coloquei a mão ali e senti. Foi o tato, né? Foi o sentido do tato. Ainda bem que eu senti o cheiro de gás, né? Cheguei em casa, vi o cheiro de gás, já chamei a atenção, estava vazando o gás. O que foi aí, né? As suas narinas conseguiram o olfato, né? Outro sentido, o olfato. E por aí vai, né? A gente, então, às vezes agradece a Deus por um dos nossos membros que detectou alguma coisa, que viu. Ainda bem que eu pisei e senti que era não sei o quê. Olha o pé aí, né? Falando mais alto naquele momento. Mas todos, né, têm a sua importância no corpo, né? Isso que Paulo está dizendo. Todos são importantes no corpo de Cristo. E às vezes como ele coloca aqui, até hierarquizando, né? Olha, em primeiro lugar, né? Como é que ele põe aqui? Aqui que ele diz, em primeiro lugar, os apóstolos, né? Paulo falou os apóstolos. Então, naquele contexto ali, Paulo era um deles, né? Mas tem os 12 discípulos, os apóstolos, né? Em primeiro lugar, colocando ali, né? Aqui na terra, dizendo, né? Só que mesmo assim, um apóstolo que tinha, né? Aí ele vai falando de todas as outras coisas, ele fala, ó, tem um que o dom dele é ajudar. E às vezes esse apóstolo que tem aqui não tem esse dom de ajudar, né?
esse dom de ajudar está com uma outra pessoa. E tem alguns que não é que tem o dom de ajudar, ele tem o dom de arrebanhar todo mundo. Aqui que ele fala, quer ver? Dom de curas, os que têm dons de curas, os que podem ajudar os outros, os que podem fazer que outros trabalhem juntos. Tem gente que ele não trabalha muito junto, não, mas ele tem o dom de arrebanhar as pessoas. Ele mesmo não põe a mão na massa, não, mas ele tem um dom que às vezes você não tem. Você que é muito trabalhador, às vezes até quer criticá-lo, né? Mas quem consegue arrebanhar é ele. E a gente não sabe como é que esse pessoal faz. Ele consegue dar um jeito, daqui a pouco ele põe todo mundo junto. Ele só está ali, aí ele já parte para outra, vai arrebanhar mais gente. É o dom dele. Ele consegue fazer as pessoas trabalharem junto. Ele mesmo, às vezes, não é um membro para estar ali naquela equipe, mas ele tem o dom de fazer. Isso faz parte, irmãos, né? E nós temos que respeitar isso. Como temos que respeitar em nossos corpos, né? Temos que ter esse entendimento, né? No corpo de Cristo é a mesma coisa. Por isso que nós não podemos fazer acepção de pessoas. Não podemos querer que todo mundo seja igual a nós, senão o corpo seria deformado. Seria só um corpo de orelha, um corpo só de olho, um corpo só de perna. Não existe isso, né? O corpo de Cristo, que é a igreja, tem vários membros e nós temos que respeitar. E cada um tem a sua utilidade, tem o seu valor. E não pode um achar que é mais importante que o outro. Por quê? Porque todos são igualmente importantes, né? Nessa vida espiritual da igreja aqui na Terra, todos são importantes, né? Cada um tem o seu dom, né? Tem os missionários, que alguns são missionários extra-fronteiras mesmo, né? Vão além das fronteiras. É um dom que o Senhor deu. Você acha que eu teria essa capacidade? Possivelmente não. Mas Deus deu o dom para algum deles, sim. Já ao contrário, o Senhor Deus te capacitou para falar para o teu vizinho. É o dom que o Senhor Deus deu para você falar ali no boca a boca, né? Você consegue. Esse outro que tem o dom de ir para as fronteiras, talvez não conseguiria, né? Ele não consegue ficar assim falando só para um. O Senhor Deus deu essa capacidade, o que ele gosta mesmo de fazer, né? E o Senhor Deus opera quando ele está falando para multidões. Não há nenhum problema nisso, né? Não é que um é melhor do que o outro. Desde que estejamos sob o domínio do Espírito Santo, né? Sob o comando do Senhor, vai ser uma maravilha, né? Não vai ter problema. Agora, se não for dado pelo mesmo Espírito, como Paulo, aí vai ter essas confusões, né? Um briga com o outro, é uma briga danada dentro da própria igreja, né? Um quer ser maior que o outro, e cada um quer se aproximar mais do pastor para ter cargo. Não é assim que funciona, né? Então, que Deus nos dê graça, nos abençoe, né? Que o Espírito Santo possa falar melhor em nossos corações, tá certo? Vamos dar aqui 3 glórias a Deus aqui, eu passo para o pastor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém. Amén. Vamos a orar para que el Señor grave esta sua palabra en nuestros corazones. Pai, te agradecemos, Señor, por nos permitir llegar de mañana para aprender de tu palabra, Pai. Señor, lo que hoy tú nos has enseñado, possa estar grabado en nuestros corazones, Pai, y que podamos por práctica lo que tú nos has enseñado. Tú conoces y tú sabes cada uno de nós, Pai, que teu Espírito Santo continue a falar. Señor, hemos terminado este capítulo, Señor, de Efesios, Señor, y queremos pedirte, Señor, que tú lo vengas a grabarlo, para cuando precisemos, Señor, tú nos lembres de lo que hemos oído en estos domingos también. Prepáranos también para el próximo domingo, donde comenzaremos este nuevo capítulo de Efesios. Señor, te pido también por los que faltan, Señor. Amonestas en sus celulares para que todos podamos llegar y aprender más de ti, Señor. Yo te suplico y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Bom, os avisos que temos para este resto desta semana, deste domingo, é que a las 11 horas, la hermana Raquel estará pondo los trabajos de las crianzas, ¿no es cierto?, con los fantoches, el culto de fantoche. A las 9:30 horas a las 3 da tarde, tenemos la escuela bíblica infantil pelo Zoom, esto es de Isla Vela. Los hermanos que quisieran ponerle a las crianzas, es puro entrar en el WhatsApp de la iglesia de Isla Vela, que están al vivo también ahí. Y a las 19 horas tenemos culto presencial aquí en la iglesia, pelo Zoom también, junto con los hermanos de Isla Vela, y en la palabra estará con el pastor Rubén Rebouza. Que el Señor nos pueda abençoar y el Señor nos permita de poder estar en todos estos trabajos. Amén.
Mano Michael. Abriu? Já. Pai amado Senhor, te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade dessa escola dominical, meu Pai. E pedimos, Senhor, abra nossa mente, grava essa palavra em nosso coração, Senhor, para que ela possa sempre dar fruto, Senhor. Não é às vezes no nosso momento, Senhor, mas no teu momento, meu Pai. É o que eu te peço, Senhor, guarda também o nosso domingo, guarda os nossos familiares, guarda os exames do pastor, Senhor, para que seja dirigido tudo, Senhor, o médico, todos os enfermeiros, Senhor, possam, Senhor, ser dirigidos por Ti, meu Pai. Te pedimos, Senhor, guarda-nos, Senhor, até o culto da noite, Senhor. Aqueles também que não puderam chegar, Senhor, vá até a sua casa, Senhor, incomode eles, Senhor, para que eles possam estar no culto também, Senhor. É tudo que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.